César Romão com uma história super inspiradora. Quem tem, põe. Quem precisa, tira. Essa frase está numa casinha de madeira no bairro do Limão, aqui em São Paulo. Ela foi construída pelo senhor Sérgio de Oliveira, de 57 anos. Impressionado com a primeira onda de frio deste ano agora, de 2019, que chegou a marcar 5 graus, e sensibilizado com as pessoas carentes da região, que sofrem muito nessa época, ele, que é marceneiro, resolveu ajudar. Ele construiu uma casinha, olha, essa daí, parecida com uma estante, um oratório, um lugar para que as pessoas que têm o que doar deixem agasalhos, cobertores e o que mais puder aquecer quem precisa. A iniciativa aqui está em curso, tem ajudado muitos moradores de rua e também pobres que se beneficiam desse gesto de calor humano de um senhor que, assim como um certo marceneiro famoso, José, pai de Jesus, ensinou amor e solidariedade ao mundo. Seu Sérgio, que história maravilhosa, que história inspiradora, ainda mais nos tempos de hoje. Vou falar agora com César Romão a partir dessa história. Tudo bem, meu querido? Querida amiga, tudo bem? Que história linda. Bonita. Bem, né? e você? Bonita, tudo bem. Que história linda. Quer dizer, isso foi agora, né? Uma coisa que aconteceu agora, em 2019, nesse ano tão esquisito, tão difícil. A gente vê esse tipo de iniciativa. O bem sempre encontra um caminho, né? E você sabe que eu li a matéria, vi a matéria, achei muito interessante. E ele usou 2 caminhos, né? Isso ele fala na matéria, inclusive. Ele usou o caminho da religiosidade e o caminho da criatividade. A religiosidade, ele até cita nessa matéria, ele conta a parábola do bom samaritano. Qual que é né? a parábola em A linhas parábola gerais? do bom é que os samaritanos não eram muito ávidos, né, a fazer o bem. E de repente, um samaritano cuidou das feridas de uma pessoa que ele encontrou no caminho. Isso é muito interessante, porque se você voltar e as pessoas começarem a pensar dentro desse contexto de religiosidade e criatividade, elas podem fazer muita coisa boa. Então a saída está por aí, né? Está por aí. Agora, ele teve um pequeno probleminha, está tendo ainda, né? Porque as pessoas estão dizendo que não vai dar certo, porque haverão vândalos e as pessoas vão vandalizar. Veja, se você voltar no tempo, Jesus, quando lavou os pés dos 12 discípulos, ele sabia que um o trairia, outro o negaria. Mas mesmo assim, ele lavou os pés e disse, façam com os outros o que vocês devem fazer, o que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Uma outra passagem é que, mesmo que você saiba que vai ter vândalo, mesmo que você saiba que as pessoas podem até destruir essa casinha, talvez nem dê certo, nem né? dê certo, tem que pensar assim, já que ele é uma pessoa que usou a religiosidade, você tem que pensar assim, quando Lázaro morreu e Jesus se retirou, quando João Batista faleceu e Jesus se retirou para a sua meditação, ele foi seguido por uma verdadeira multidão. Quando ele foi para o deserto. Quando ele foi para perto ali da região para meditar. E aí ele percebeu que uma multidão foi atrás dele. E aí um dos discípulos falou, mestre, a gente tem aqui uma multidão, faz tempo que estão aí. Não tem nada para comer. Aí ele pergunta para o discípulo, o que você tem? Ele falou, olha, eu tenho aqui 5 peixes e 2 pães. E aí Cristo faz a multiplicação dos pães. Você já pensou que se não tivesse o pão e nem o peixe, talvez ele não multiplicasse? Perfeito. Então, se não tiver a casinha, não haverá um milagre. Não haverá um milagre. Então ele já fez o milagre, ele já ofereceu uma oportunidade. As pessoas têm que acreditar. Não tem problema. Eu acho até que as pessoas se sentiriam envergonhadas de vandalizar um local como aquele. Sim, exatamente. Será que vai ser vandalizado? É vergonhoso. Então, eu acho que as pessoas vão até se envergonhar de vandalizar isso. O outro ponto que ele usou, que eu admiro bastante nas pessoas, foi mais que a inteligência, foi a criatividade. Por que você acha que é mais que a inteligência? Você acha não, você afirma que é mais que a inteligência. Então, a criatividade é a sua inteligência em movimento. Você é criativo se você põe em movimento aquilo que você aprendeu. Por exemplo, um chinês inteligente inventou o macarrão. Mas foi um italiano criativo, Marco Polo, que pôs o macarrão no mundo inteiro. Um sumério inteligente inventou a escrita. Mas foi um egípcio que colocou num papiro. Uma pessoa inteligente inventou a roda.
Mas uma pessoa criativa colocou um eixo entre duas rodas. Então, o que é inteligência? A criatividade é a sua inteligência em movimento. Você tem aí uma pessoa que inventou o chocolate ao leite, né? Nosso querido Peter, só que ele tinha um vizinho, e o vizinho chamava-se Henri Nestlé. Então, a inteligência inventou... É real essa história? Eu não sabia, Romão. Essa história é real. E aí, o que ele faz? Ele pega aquilo que ele criou, o Daniel Peter, e entrega para o Henri Nestlé. Ele criou uma coisa inteligente, mas ele não tinha criatividade. E aí o Henri Nestlé pegou aquilo e falou, é aqui, né? E criou o chocolate. Esse em barra, o leite, né? Que nós conhecemos. O que a gente consome. Até hoje. Né? E a Nestlé, claro, é uma marca que o planeta Terra conhece. Então você pode ser inteligente, mas você tem que avaliar se você é criativo. Como que eu faço essa avaliação? Bem, nós temos meu dia a dia. Nós temos um grande drama, né? Nós somos criados no pânico. Perfeito. Nós somos criados no pânico, por livre e espancada vontade. Porque as pessoas, tudo era uma ameaça para a gente quando a gente era pequeno. As pessoas perdem a criatividade quando são pequenos. Então, por exemplo, quando é que as pessoas são mais criativas? Quando dormem. Você dorme e de repente você acorda com uma ideia. A maioria das pessoas é assim, os músicos, os poetas, os escritores. Por isso que a gente fala, dorme que o problema muda de tamanho. Exatamente. Agora, você já viu a dificuldade, já pensou na dificuldade, Regina, que nos colocaram para dormir, quando nós éramos crianças? A gente vivia uma verdadeira insônia, porque para dormir, a sua mãe, a sua avó, a sua tia pegava lá você pequenininho e falava assim, bicho papão que está em cima do telhado, deixa o meu bebê dormir sossegado. Uau! Como é que você vai dormir sabendo que o bicho papão está em cima do telhado pronto para te pegar? Boi. A gente, quando era criança, não dormia. Boi da cara preta, pega essa menina, esse menino que tem medo de careta. Já era outra aflição. Então, desde pequeno, nós somos perdendo a nossa criatividade. Aí você resolve ser criativo. Resolve sair de casa, resolve fazer coisas na rua para ser criativo. Você sai pelo portão, sua mãe grita lá. Cuidado, o homem do saco vai te pegar. Então a gente sempre foi podado na nossa criatividade. Eu deixo aqui uma sugestão para quem tem filhos aí pequenos. Netos, olha, deixa a criatividade rolar. É como aquela criança que o pai acabou de pintar a parede, a criança vai lá, rabisca, o pai vai dar uma bronca. Meu filho, você estragou a pintura que eu acabei de fazer. E a criança vira e diz, mas papai, eu escrevi que te amo. Eu só queria escrever que te amo. Então, a criatividade, ela não pode ser assassinada na nossa infância, na nossa juventude. Ela tem que florescer, ela tem que ser semeada. Então, uma vez que estou me colocando aqui no exemplo que você deu, fui criada com cerceada pelo pânico. E agora, como é que eu faço para retomar o contato com essa minha criatividade? Você tem duas chances. Primeiro, você não deve dormir até hoje, né? Porque a sua insônia é por causa disso, viu? Não é por causa do cheque especial, não é por causa dos problemas, né? Não deixaram você dormir desde criança. Muita gente fala assim, Romão, eu vou dormir, só tenho pesadelo. Qual é a solução? A solução é você fazer uma autorreprogramação. Olha, eu vou dormir para ter grandes ideias. Eu vou dormir para resolver o meu problema. Eu vou dormir para amanhã ter um dia maravilhoso. Mas as pessoas não vão dormir assim. É como você perguntar para as pessoas o que elas querem da vida. Primeiro elas falam que não querem. Como é que você quer o seu marido? Olha, não pode beber, não pode fumar. É mesmo. Não pode correr com o carro. E primeiro o que não quer, para depois o que quer. Nossa, então uma reprogramação geral para entrar em contato com a criatividade. Começar do zero. Tem que dar um reset. Vamos começar tudo de novo. Começa do zero. Então, o sono é um grande momento de criatividade. Isso é histórico. Você pode conversar com qualquer artista, as pessoas que tiveram grandes ideias, né? Essas pessoas tiveram dormindo, acordando. Então, faz uma reprogramaçãozinha antes de dormir. Não vai dormir falando, meu Deus, amanhã vou ter que acordar de novo para resolver esse problema. E amanhã vai ser um dia, e amanhã vou ter que tomar o ônibus, vou ter que ir de pingente. Muda isso.
Porque é assim que você foi programada quando a gente era pequenininho. Era a Cuca, era o boi da cara preta, era o homem do Mude a saco. programação. Você tem que tirar essa programação de você. Tá. E nós temos uma ausência de criatividade hoje, né? Que eu acho que também provoca ausência de humor. Perfeitamente. Não é? Você fala uma coisa, a pessoa já responde atravessado. Os maiores humoristas que nós tivemos no Brasil, na realidade, foram pessoas criativas. Por quê? Dormem pensando na piada do dia seguinte. Dormem pensando no roteiro do dia seguinte. Então você se torna criativo. Sim. Agora, quando você dorme só pensando nos problemas que você vai ter que resolver, o nosso lóbulo da criatividade, o nosso pedacinho do cérebro responsável por isso, sabe o que ele faz? Não quero nem ouvir. Se fecha. Se fecha, e aí você não se torna uma pessoa criativa. Então, mudar a programação, ter uma relação mais saudável com o sono, né? E quando eu me pego em situações que eu estou sendo mal-humorada, sem criatividade, como que eu posso corrigir na hora? Frear? Olha, a melhor maneira, isso é como preguiça. Eu tive uma grande amizade aí com a Dercy Gonçalves, nossa querida Dercy, através do meu querido amigo Homero Cossack, que era o partner dela, né? E um dia eu perguntei para ela assim, falei, Dercy, você já sentiu preguiça? Ela disse, como eu sinto preguiça toda hora. Eu falei, o que você faz para a preguiça passar? E ela respondeu, eu fico quietinha, espero passar mesmo. Essas coisas são assim também. Quando você vê que você está sem criatividade, que você está sem energia, calma, espera, para. Não faça nada nessas circunstâncias. Não força a barra. Nada. Porque isso é uma coisa natural. Não existe nada mais natural do que a criatividade. Você pode mentir num sorriso. Você pode até mentir numa lágrima. Num abraço. Uma lágrima mentirosa, um abraço mentiroso. Mas com a criatividade você não consegue. Porque se você mentir, ela não se materializa. Então não faça. Olha, hoje eu não estou criativo. Eu, por exemplo, muita gente me pergunta como é que eu consigo escrever saindo do nada. Perfeito. Tantos livros. Mas a gente não sai do nada. Você vai durante o dia, você vai durante a noite, fala, olha, eu preciso ter um título para um livro que eu vou começar a escrever. E aí você vai ativando a sua parte criativa do cérebro. Uma coisa puxa a outra. Claro. Mais ou menos isso. Se você não dá essa informação, ela não vem, o cérebro não te ajuda, ele fica lá quietinho. A Regina não quer ser criativa no programa hoje, eu não vou dar a ela nenhuma ideia fantástica hoje para ela. Tá certo? A Regina quer ser criativa hoje no programa, então eu vou dar uma ideia bacana para ela. Aí você vai chegar ao programa, vai fazer coisas que você nunca fez, nunca falou, o público vai adorar, fala, nossa, hoje eu fui criativa. Uma coisa puxa a outra. Engraçado que, para concluir, isso que você falou, Romão, vai na contramão do tem que fazer, tem que ser proativo, tem que exigir. Não, é respeitar o próprio tempo, né? É respeitar o seu íntimo, respeitar a sua intuição, respeitar o seu ser. Não adianta você querer impor isso. É como alguém dizer, por exemplo, Regina, eu te amo e eu quero que você me ame. Perfeito, funciona assim? Perfeito, Romão. A pessoa fala para você, eu quero que você me ame, e você vai amar essa pessoa? Não existe. Não existe isso. A criatividade é a mesma coisa. A criatividade é como o vento. Ela flui. Ela aparece, ela é serena, ela não é rápida. Você pode não ter criatividade durante uma semana, de repente em meia hora vem uma série de informações para você muda a sua vida. Essa garotada de hoje, por exemplo, diz assim, esse meninada não gosta de trabalhar. Pô, mas em 2 minutos ele cria um aplicativo e fica milionário. Mais do que alguém que trabalhou há 30 anos. Sem dúvida. Eu não vou fazer faculdade porque o Mark Zuckerberg não fugiu da faculdade, o Bill Gates fugiu da faculdade. Mas eles fugiram de uma faculdade poderosa, fugiram de Harvard. Então entra lá, fica lá um pouquinho, né? E aí você foge, tá certo? E a faculdade de Harvard hoje, talvez no mundo, é a que mais incentiva a criatividade. A criatividade, é impressionante. Por isso os grandes gênios da tecnologia acabam saindo de lá. Olha, é impressionante como você abre janelas que a gente nem sabia que existia dentro da gente, Romão. Obrigado, filho, realmente muito inspirador. Bom ter você de volta aí. Fiquei com saudades. Você encontra todo o conteúdo do Romão no Facebook como Romão César. Eu vou citar um dos livros dele, que é O Milagre do Acaso. Olha, aqui atrás tem um em destaque que eu acho que é O Milagre do Acaso e vários outros. São 14?
São 12 livros que estão no mercado hoje. Já escrevi 25 ao longo da carreira. 25. 25. E eu encontro seus livros em sebo, na Na internet. internet, e-book sempre é mais facinho. Mas você hoje. continua produzindo conteúdo nas redes sociais, né, Continuo Romão? todo dia, olha, você entrando lá nas redes, todo dia você tem um artigo, você tem um post motivacional, uma frase para você refletir. Eu tenho um tempo que eu dedico diariamente a isso, Que é a muito produzir gostoso. esse material. Quando a gente consegue interagir com as redes sociais de um jeito criativo, é muito gostoso, E olha, né? tem que ser criativo. Sabe como é que eu vou dormir? Pensando que eu vou publicar amanhã. Ó, eu falei só Aí eu o Face. acordo e está lá, pronto. Feitinho na sua cabeça, Feitinho, depois é executar. anota e pronto. Eu falei o Face, que é Romão César, e o A Insta? mesma coisa, Romão Romão César. César. Entra lá, você já sabe como é que funciona, clica, curte e acompanha. Família vai bem? Vai bem, Thaís, está ótimo. Manda um beijo Prazer pra te ela. ver. Mando Gosto sim, muito querido. dela, viu? Mando sim, E de você viu? também, obviamente. Prazer revê-lo. Obrigada, vai com Deus. Sucesso aí. Obrigada. Ó, aqui a dica é líquida e certa.